Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz Underground, podcast web radio. Eu sou o AA e hoje nós vamos falar aqui na primeira edição do programa sobre uma banda aí que é muito antiga e muito pioneira, né? Uma das pioneiras aí do black metal no Brasil, que é o Murder Rape, banda de Curitiba, Paraná. Uma banda aí controversa, polêmica, que não faz muito show, não tem muitas apresentações pelo Brasil, passou muitos anos parada, né? Depois retornou lançando um CD muito bom, que é o For Evil I Spill My Blood, né? Português, para o mal eu derramo meu sangue, algo desse tipo. E vamos falar um pouco hoje da biografia do Murder Rape e alguns, digamos, fatos, né, na história da banda, que eu não sei se são do conhecimento de todos que gostam ou não, mas agora ficarão sabendo. Eu desejo aqui, né, que o Murder Rape continue, que a banda nunca acabe, embora a banda fique com um bom tempo aí de hiato, a banda fique muito tempo parada, porque é uma banda muito boa, né, uma banda de black metal excelente. Se eu não me engano, foi a única banda do Brasil a tocar em festivais na Europa, né, principalmente num dos maiores festivais de black metal do mundo, que é o Under the Black Sun, em Berlim, na Alemanha. Se eu não me engano, o Murder Rape foi a única banda que tocou lá. Então vamos à biografia do Murder Rape. Nesse programa eu pretendo, nessa primeira edição, não me prolongar muito, até porque estamos em fase de testes ainda, eu não sei editar muita coisa, mas é como disse, né? Não vou entrevistar nenhuma banda. O intuito deste podcast, Voz Underground, é entrevistar bandas, zines, gravadoras, organizadores de eventos, enfim, pessoas ligadas ao meio underground, né? E fazer perguntas de cunho polêmico, né? Tocar nas feridas mesmo aí, fazer pergunta que tem um cunho mais ideológico, digamos assim, né? Isso aqui não é um programa de vendas para eu estar falando de CD, de lançamento, nem de caralho nenhum que a banda tenha feito. A questão aqui é ideológica. Eu quero saber do pensamento da banda, da ideia da banda, o que é que a banda pensa, o que é que ela passa de mensagem na sua música e assuntos relacionados à banda. Então, as bandas que vierem a serem entrevistadas aqui, ou se você tem uma banda e quer ser entrevistado e vai entrar em contato conosco depois de ouvir esse primeiro episódio, esteja ciente que as perguntas são polêmicas, né? O intuito aqui é esse, é ser um podcast diferenciado. Então vamos lá. Murder Rape Black Metal, banda de Curitiba, no Paraná. No ano de 1992, Agathodemon, né? O Alceu, que tem pseudônimo de Agathodemon, ele convidou o guitarrista Ipsissimus para integrar o Murder Rape, seguido posteriormente pelo baterista Níger e pelo vocalista Sabatan e o guitarrista Balberit, que ficou na banda por pouco tempo, né? Ele participou apenas do primeiro show da banda, realizado em 22 de janeiro de 1993, em Curitiba, e compondo em parceria com Ipsissimus a música Goat Worshipper, presente no primeiro álbum da banda, Celebration of Supreme Evil. Diga-se de passagem, um grande, né, lançamento, um grande Fun Legend, um ícone e um marco no black metal brasileiro e mundial. Com a recente saída de Balberit, né, ele saiu da banda, a formação se consolida como um quarteto e grava no final de 93 a sua cult demo, In Listen with Satan, cravando seu nome para sempre como um dos principais representantes do black metal brasileiro de todos os tempos. O que acabou despertando o interesse do selo Cogumelo Records em lançar seu primeiro álbum, o clássico, como eu falei aqui anteriormente, Celebration of Supreme Evil, de 1994. Este álbum, até hoje, é considerado por muitos como um dos melhores e mais influentes álbuns de black metal do cenário nacional. E diga-se de passagem, mundial também.
No ano seguinte, 95, ao lançamento do seu primeiro álbum, a banda anuncia algumas mudanças, sendo a primeira delas a saída do selo Cogumelo Records e a criação por parte do baixista Agathon Damon do seu próprio selo, a Evil Horde Records, já que ele sentia a necessidade de ter um selo nacional que pudesse dar às respectivas bandas de black metal do Brasil o mesmo apoio que as bandas estrangeiras recebiam no exterior. Ou seja, o Alceu, o Agathon Damon, ele queria que as bandas brasileiras tivessem qualidade no lançamento, né? Além de um som bem trabalhado, tivesse uma qualidade de produção no encarte, nas letras, nas fotografias dos CDs. Então ele investiu nisso com a Evil Horde Records. E diga-se de passagem, quem pegou os lançamentos da época, como o próprio Murder Reaper, o Great West Forest, o Battle Tale Songs of Steel, dentre outros lançamentos aí que a Evil Horde fez, viu a qualidade do material que o Agathon Damon sempre lançou pela Evil Horde. Eu tenho algumas revistas aqui, Obscura Arte, tenho alguns lançamentos aqui da Evil Horde da época, e realmente sempre esteve de parabéns o trabalho. Paralelo ao selo, a Evil Horde, né, a banda anunciava ainda a inclusão do Azarak como segundo guitarrista, e assim a banda iniciou o processo de composição para o segundo Full Legend, que seria o End Evil Returns. O primeiro lançamento da Evil Horde Records ocorreu em 1996, apresentando temas que giravam em torno de mitos antigos, satanismo e paganismo, não possuindo quaisquer conotações políticas de nenhuma espécie, já que o nome da banda vinha sendo associado a ideais nazistas fazia certo tempo, o que nunca passou de mero boato. E realmente o Alceu, o Agathon Damon, ele deu entrevista tanto para sua própria revista Obscura Arte, como também para fanzines, explicando esse fato. Inclusive eu vou falar disso mais para frente. Mas isso nunca passou de boato. O Murder Reaper nunca foi uma banda de NSBM. O Murder Reaper é uma banda de Satanic Black Metal. E ponto final. É uma banda de black metal que exalta o satanismo e mitos antigos. Sempre foi isso. Sempre se tratou disso. Após um hiato de 5 anos, a banda ficou 5 anos parada, a banda reformula a sua formação com as saídas de Azarak, Sabatan e Níger, voltando a ser um quarteto com as entradas de Nargothrond, vocal, Dagorlad, bateria, que se uniram a Agathon Damon e Psissimus, e em 2001 lançaram seu terceiro Full Legend, intitulado Evil Shall Burn Inside Me Forever, pela Evil Horde Records, a gravadora do Agathon Damon. Um puta disco, uma produção excelente, fotos excelentes, encarte brilhante, veio com edição especial em slipcase, com pôster em A3. Esse lançamento foi sensacional para a época. É notória a mudança de direcionamento que a banda apresentou neste álbum, se comparando a seus trabalhos anteriores, primando pela agressividade e fúria, mas mantendo toda a essência maligna de outrora. A Evil Horde Records ainda inovou em seu lançamento e o liberou em 3 versões distintas: versão comum em CD, versão slipcase CD e uma edição de luxo incluindo um pôster, biografia e uma embalagem especial, algo totalmente inédito para um lançamento nacional. Iniciando os shows de divulgação do seu terceiro álbum, a banda partiu para uma apresentação no Blasphemy Metal Fest, ao lado do Unearthly e Mysteries, ambas bandas de black metal do Rio de Janeiro. No dia 12 de maio de 2001, no Rio de Janeiro, a apresentação esta que ficou marcada também pela prisão do baixista Agathon Damon. Sim, o Alceu, no ano de 2001, no Blasphemy Metal Fest, ele chegou a ser preso, mas foi liberado.
A prisão do baixista Agathodemon se deu por agressão a um policial. Eu não tenho aqui fatos para expor aqui nesse podcast. Eu não sei de fato o que aconteceu na época, mas tudo que sabemos é que houve um atrito e o Alceu desceu a porrada no policial e acabou sendo preso. Mas foi liberado por autoridades locais pouco antes da apresentação da banda em solo carioca. Com a enorme repercussão, Evil Shall Burn Inside Me Forever proporcionou à banda uma bem-sucedida turnê europeia, a primeira turnê feita por uma banda de black metal brasileira. Como eu falei aqui, eu nunca vi uma banda brasileira fazer uma turnê europeia, e temos ótimas bandas aqui no Brasil, mas eu nunca vi uma banda brasileira, por exemplo, a não ser o Murder Raper, tocar no Under the Black Sun, tocar no Hellfest, no Brutal Assault, no Wacken Open Air ou no Partisan Open Air. A única banda de black metal que eu vi tocar foi o Murder Raper. Inclusive eu tenho aqui o show do Under the Black Sun da Alemanha, tem outro show do Murder Raper em Curitiba e tem uma apresentação que eles fizeram no aniversário de 25 anos da Cogumelo Records. Apresentação essa que não está completa, são trechos de cada banda, mas tem o trecho do Murder Raper que os caras da banda não têm, né? O Malevento e o Warhate, ambos do Murder Raper, né, conversando com eles em box via rede social, eles me disseram que eles nunca tinham visto essa apresentação. Eu mandei trechos de vídeos para eles por mensagem e eles disseram, né, que eram a primeira vez. Inclusive eu estou devendo de mandar para eles, eu fiquei de enviar e eu vou mandar para eles sim, porque os caras da banda não têm. Eu acho que a banda merece ter acesso a esse material que eu como fã tenho, né? E isso pra mim é muito foda. Eu tenho material da banda que a banda não tem. Isso é muito foda. Então eu tenho aqui o show da Alemanha, o show de Curitiba, o show da Cogumelo e mais um outro DVD em outro local dessa turnê. Porque esse álbum realmente, o Evil Shall Burn Inside Me Forever, para mim, embora o For Evil All Spill My Blood tenha sido um álbum excelente, esse terceiro full, o Evil Shall Burn, para mim, é o melhor álbum da banda. Como eu estava dizendo, a banda partiu para sua primeira turnê, né, uma bem-sucedida turnê na Europa, a primeira feita por uma banda de black metal brasileira. E o Murder Raper se apresentou em festivais conceituados como o Drakkar Hellfest, em Marselha, na França, junto das bandas Barbatos, Mutilation, Umpuri e Watain. Olha o naipe das bandas que o Murder Raper tocou e dividiu o palco no Hellfest na França. Barbatos, Mutilation, Umpuri e Watain. Eles tocaram também no Under the Black Sun, na Alemanha, em Berlim, junto das bandas Emnes, Ferro Ignik, Orc e Destroyer 666, Horna, Trimonium, Morrigan, Mutilation, Necrophobic e Niflheim. Então por aí você já vê o naipe do Murder Raper. Da França foi direto para a Alemanha. E com grandes nomes aqui. Na França, por exemplo, aqui eu destaco aqui o Mutilation e o Watain. Em Berlim, na Alemanha, eu destaco aqui o Destroyer 666, o Horna, o Mutilation novamente e o Niflheim. Além de shows pela Bélgica, como Frontline, na cidade de Gant, com as bandas Katgar e Arco Infaustus. E também em Ypres, com as bandas Arco Infaustus e Horna. No final do mesmo ano, ainda se apresentaram no Festival Brasileiro Folk the Bastard Child, realizado no dia 15 de dezembro de 2001, em Curitiba, com as bandas Occultan, Pactum, Mysteries, Luciferiano e Great West Forest. Vale ressaltar que esse evento foi uma iniciativa conjunta entre os selos Evil Horde Records e Chaos 666 Records. No ano de 2002, Agathodemon concedeu uma entrevista para a revista brasileira Obscura Arte. E vale ressaltar aqui que essa revista é uma revista feita por ele mesmo, né, o lançamento da Evil Horde Records, a revista Obscura Arte, que eu nunca entendi porque que o Alceu ele só cedeu entrevista para a revista dele, né?
Eu não consegui entender. Eu tenho uma revista e eu vou ceder a entrevista para a minha própria revista. Alguém da minha equipe vai me entrevistar, né? Então, eu nunca consegui entender. A entrevista ficou boa, eu tenho a revista aqui, mas apesar de ter ficado boa, fica como se fosse algo meio plástico. É uma opinião minha, não é uma crítica negativa, mas é uma opinião. Eu acho que o Agathodemon, ele deveria ceder uma entrevista para outros fanzines, outras revistas, por exemplo, como a Blazing da Alemanha, ou a revista Terrorizer, ou a revista Decibel dos Estados Unidos, né? Tem outros títulos aí de revistas underground aí. Aqui no Brasil temos Revelações Abissais, revista muito boa. Tem o Forgotten Tom Forgotten Path da Lituânia, uma revista muito boa também, porque assim, como a revista é dele e a equipe é dele, né? Fica muito fácil. É bom lhe dar uma entrevista para uma pessoa de fora com outro ponto de vista da banda. Seria interessante o Agathodemon, caso ele escute esse podcast ou alguém da banda, pensar nisso, né? Eu sei que ele é um cara reservado pra caralho, não gosta muito de ceder entrevista, não gosta muito de aparecer, tanto que o Murder Raper toca muito pouco. Mas já que a banda tá nessa de tocar, e tocou com Horna em Curitiba, e agora vai tocar num festival grande aqui no Brasil, que é o Manix Metal Meeting, que vai acontecer aí, se eu não me engano, de 30 de novembro a 2 de dezembro agora, lá em Santa Catarina, né? Então assim, já que a banda tá nessa de tocar em festival grande e tal, e lá vai ter gente para tirar foto, para filmar, a banda vai ser exposta em rede social. Então eu acho que o Alceu deveria, até mesmo pela, digamos, a revista Road Crew, que é uma revista grande que ainda é rodada aqui no Brasil, em gráfica, né? Ceder uma entrevista, seria interessante. Em 2002, o Agathodemon concedeu uma entrevista para a revista brasileira Obscura Arte, como eu tinha falado, onde esclareceu os constantes boatos de envolvimento com a banda, né? Envolvimento com a banda dele ligado ao nazismo. Ele explicou aqui os boatos sobre isso. Vamos ver o que ele disse. Este assunto já é bastante batido. Isso são palavras de Agathodemon, mentor da banda Murder Raper, em entrevista à revista Obscura Arte. Está aqui. Palavras dele. Agathodemon disse, em relação ao fato de ligarem o Murder Rape, a banda dele, com o nazismo. O Agathodemon falou: este já é um assunto bastante batido e espero a partir de agora e de uma vez por todas encerrar este assunto. Como disse acima, temos admiração e respeito por todos aqueles nobres personagens que não tiveram medo de mostrar à humanidade nossos verdadeiros inimigos. Quando citei Adolf Hitler, não estava me referindo ao fictício holocausto político, mas sim à sua obsessão em destruir aqueles que consideram a si próprios o povo escolhido de Deus. Não entendo como algumas pessoas possam achar que isto é abominável para uma banda de black metal, pois black metal sempre foi e sempre será um veículo de transmissão de ódio contra a fé judaico-cristã. Isto não tem nenhuma conotação política ou racista, mas sim religiosa. Deixo bem claro que em nossa religião, o satanismo, não há discriminação pela cor, nível social, localização geográfica, etc., mas sim discriminação pelo caráter imoral. Estas são as duas maiores qualidades dos verdadeiros satanistas. E neste aspecto, ressalto que algumas pessoas pecam e covardemente, sem honra ou moral, nos apunhalam pelas costas. Nos orgulhamos de ser uma banda de black metal brasileira. Nunca escondemos isto de ninguém. Acreditamos no potencial de nossas bandas e ainda acho que podemos ter uma cena unida e coesa. Depende apenas de nós mesmos. Ou seja, das verdadeiras bandas que ainda lutam e acreditam no black metal como resumo de suas vidas. Temos guerreiros que pensam e agem desta maneira espalhados por todo o mundo. Guerreiros e bandas que vão da Singapura até Israel. Palavras de Agathodemon, mentor da banda Murder Raper, em entrevista à revista Obscura Arte, sobre o fato de ligarem a banda Murder Raper com o nazismo. Quem quiser ouvir, volta aí. No dia 23 de março
de 2003, 3 membros da banda, Agathodemon, Nargatrond e Azarak, que tinha retornado há pouco tempo, foram presos enquanto arrombavam e depredavam uma igreja na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Mesmo com a prisão em flagrante, os 3 envolvidos responderam ao processo em liberdade. Então dá para ver que o Murder Raper é uma banda que não fala somente de black metal, né? Assim como o Varg do Burzum na Noruega lutou contra o cristianismo que estava destruindo a cultura pagã, né? E como eles destruíram igrejas, o Varg foi lá e queimou, o cristianismo construiu igrejas, em cima de locais sagrados para o paganismo europeu na Noruega. O Varg achou aquilo uma ofensa e se vingou queimando igrejas. Dá para ver aqui, ó, que o ódio, a aversão ao cristianismo do Murder Raper não fica só nas letras, né? Aqui ficou claro que é uma versão realmente de uma banda que vive o que prega. Como está dizendo aqui, ó, eles arrombaram e depredaram a igreja em Criciúma, Santa Catarina. Foram presos em flagrante, mas responderam o processo em liberdade. Né? Os responsáveis por esse atentado à igreja foram Agathodemon, Nargatrond e Azarak, ambos da banda Murder Raper. Neste mesmo ano, né, a banda teve a saída do baterista Dagur Lade, que foi substituído por Warhate, ex-membro da banda Infernal. Pela primeira vez, a banda se apresentou no dia 10 de dezembro de 2004 na cidade de Belo Horizonte, ao lado de Absolute Disgrace, Unearthly e dos poloneses do Behemoth. Este show marcou a presença do guitarrista Maleventum, ex-Imperius Malevolence. Outra banda muito foda, o Imperius Malevolence, que tocou fora do Brasil, embora não seja black metal, mas tocou fora do Brasil, tocou no Partisan Open Air. Procurem vídeos no YouTube aí que vocês vão achar. Imperius Malevolence, Partisan, que vocês acham aí. E vale ressaltar que o Maleventum é um guitarrista muito louco. O cara, quando tá no palco, tá realmente virado no girar, virado no capeta. Dá pra ver que o cara encarna mesmo ali a aura sombria e maligna da música. Então, uma performance muito, muito obscura no palco, o guitarrista Maleventum. Marcou o show de Belo Horizonte, como eu disse, marcou a presença do guitarrista Maleventum, ex-Imperium Malevolence, como membro Session, em substituição a Ipsíssimos, que não pôde se apresentar. 2 anos mais tarde, Maleventum seria oficializado como o mais novo segundo guitarrista da banda, substituindo Azarak, que deixou a banda mais uma vez, e dessa segunda vez de forma definitiva. Com esta nova formação, a banda retorna a Belo Horizonte para se apresentar no festival de comemoração de 25 anos do selo Cogumelo Records. Anos se passaram e a banda manteve-se em certo silêncio, fazendo algumas poucas apresentações em território brasileiro, mas ao mesmo tempo já iniciava as gravações de seu quarto Fun Legend. O título foi divulgado como For Evil I Spill My Blood. O álbum marcou a volta da banda como um quinteto, como nos tempos de And the Evil Return. Mas antes mesmo de seu lançamento, o vocalista Nargatrond deixa a banda, que anuncia Sadistic Punisher como seu substituto. Que na minha opinião não foi um substituto à altura, Murder Raper. Que me desculpe, mas eu preferia, assim como uma leva de fãs que eu conheço, preferiam Nargatrond na banda. Eu vi uns vídeos aí, tem vídeos do Murder Raper com o Sadistic Punisher no vocal. E assim, a presença de palco do cara é até legal, mas a voz, o vocal, Nargatrond sempre vai superar. No dia 30 de outubro de 2011, a banda se apresentou em Curitiba ao lado dos finlandeses do Horna, neste que seria o evento de estreia do vocalista Sadistic Punisher. Em meio a grandes clássicos que a banda executou, estavam algumas das novas músicas que estariam presentes em seu novo álbum. Após 12 anos, no dia 25 de novembro de 2013,
é lançado pela Evil Horde Records, For Evil Eyes Spill My Blood. Este álbum mantém o direcionamento agressivo do anterior, Evil Shall Burn Inside Me Forever, aliado ao lado mais sombrio do seu primeiro álbum, Celebration of Supreme Evil, trazendo ainda a contribuição do tecladista Nartaval, do Insane Devotion, em algumas das músicas. A capa foi assinada pelo renomado artista norte-americano Joey Pentagno, e ela vem, este lançamento, este CD, vem acompanhado de uma luxuosa embalagem slipcase. Então esta é a biografia da banda Murder Raper, Então dá para ver que é uma biografia aí bastante polêmica, prisão, arrombamento de igreja, depredação de igreja, agressão a policiais no Rio de Janeiro, excursão pela Europa em grandes festivais com grandes nomes, como eu falei aqui, Mutilation, Horna, Destroyer 666, Vatain, Arco Infaustos. Então, esse foi o primeiro podcast, foi curto mesmo, só para falar da biografia da banda. A banda vai se apresentar, como eu falei, no Manix Metal Meeting aí, agora vão ser, o festival rola de 30 de novembro a 2 de dezembro, não sei o dia exato que a banda vai se apresentar, possivelmente seja no sábado, Então, eu espero sinceramente que o Murder Raper continue gravando álbuns, porque é a melhor e maior banda de black metal, do Brasil. Na minha opinião, a maior banda sempre será o Sovereign, que eu sou apaixonado pelo Sovereign, inclusive tenho materiais, tenho tatuado o logo do Sovereign no peito, fiz uma capa de vinil para a banda e, enfim, Sovereign é Sovereign, não tenho o que discutir. Mas assim, após o Sovereign, Murder Raper aí, como eu citei uma vez em uma rede social, para mim o black metal no Brasil se resume a Murder Raper, Curitiba, Paraná, Guatpinis, Santa Catarina e Great West Forest, Santa Catarina. Se eu não me engano foi isso que eu falei na minha rede social. Então é isso aí. E o Sovereign, claro, de São Paulo, que não tem como. O Sovereign está em primeiro lugar em tudo em termos de black metal. Então espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, opinem nessa porra, tá? Coloquem aqui nos comentários bandas que vocês queriam que eu entrevistasse, que eu entrasse em contato. Se você tem banda que quer ser entrevistado, comenta neste caralho aqui também, entre em contato, deixa um comentário aqui no podcast que eu vou estar vendo. E é isso aí. E para encerrar, fiquem aí com um som do Murder Raper que eu gosto muito, que é Embassy of Satan. Valeu, até a próxima, fui!